é uma emoção primordial. Nós temos que ter ansiedade para a gente sobreviver. Estamos começando mais um Potnick e eu estou com a Patrícia. Primeiro, Patrícia, eu sou o Pitão e Carlos Rogério Vilela. E para imitar ele, eu quero o meu presente inútil, me dá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Nicolas? Tudo bem, pessoal? Então, eu trouxe um lápis que eu não uso mais, que é inútil para mim, está lá guardado tem o tempo, mas eu acho o lápis uma ferramenta muito essencial, até para a gente estar lidando com as nossas emoções. Eu indico para os meus pacientes estarem escrevendo sobre as emoções e fazendo um diário. Então, eu estou te passando esse lápis como um presente inútil, mas que é um simbolismo que vai ter uma utilidade aí para você. Muito significativo, doutor. Espero que você use. E, doutora, se apresente. Claro. Meu nome é Patrícia Barbosa, eu sou psicóloga clínica, eu sou formada há 22 anos, eu tenho especialidade em desenvolvimento infantil, atendo crianças, adolescentes e adultos, faço orientação profissional para os jovens que estão aí em dúvida qual carreira seguir e faço também orientação de pais. E atendo aqui no Coração Eucarístico. Tem o meu Instagram, que é @patriciapsicologia, e o telefone é 31 99 660 8147. Muito bem. Patrícia, nós vivemos num momento com muita ansiedade. Estava vendo hoje que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Sim. Defina o que é ansiedade. Então, Nicolas, a ansiedade, ela é um sentimento, de certa forma, uma emoção necessária. Nós precisamos ter ansiedade. Por quê? Porque ela é nosso instinto de defesa. Até se a gente está de frente de um perigo real, ela que vai proporcionar com que a gente fuja ou que a gente enfrente esse perigo. Então, se não existe ansiedade, nós não sobrevivemos, né? Mas a ansiedade, quando ela passa dos limites, quando ela fica muito aflorada, ela passa a ser prejudicial. E nos tempos modernos, a ansiedade, ela mudou. Ela não é mais o perigo real igual com os nossos ancestrais, né? É desde lá que a ansiedade vem. Ela é um perigo hoje que vem muito dessa vida corrida, dessa vida cotidiana, dessa questão com as redes sociais, da internet, do estresse, boletos a pagar, estudo, concorrência aí no mercado. Então, estão levando as pessoas a terem, inclusive, crises de ansiedade, assim, muito recorrentes. E esse podcast foi um empreendimento de Fox, látex carro de todas as marcas. Valeu, Celto, por acreditar nesse lindo projeto. Tamo juntos. Olá, Nicolas. É uma satisfação estar junto com você aqui no podcast, tá? Mais uma vez, estamos aqui à disposição na rua Dom João Antônio dos Santos, número 89, trabalhando com veículos de alta qualidade, tá? Para atender o nosso cliente e atender vocês do melhor jeito possível. E você acha que a ansiedade
é só adulto que tá ou desde criança? Não, de forma alguma, desde criança, igual eu te falei, é uma emoção primordial. Nós temos que ter ansiedade para a gente sobreviver, né? E crianças, tenho recebido crianças no consultório, infelizmente, com crises de ansiedade. Por quê? Porque desde muito cedo elas estão sendo cobradas, né? Cobradas no colégio pelos pais a serem as melhores. E isso está gerando muita ansiedade nas crianças. Nossa. E ansiedade tem uma certa cura, tem tratamento? Tem tratamento. A gente pode fazer diversas coisas para a gente estar podendo lidar melhor com a ansiedade. Desde uma alimentação saudável, atividade física, eu falo que é primordial, que é o melhor remédio, né, para evitar um excesso aí de ansiedade. Meditação, fazer exercícios de respiração também é muito bom. E, em último caso, né, se esse nível de ansiedade estiver muito alto, procurar uma ajuda profissional. E pode evoluir por sintomas pior como depressão. Sim, para outras doenças, né? Pode vir ter uma depressão muito grave, a síndrome de burnout, que é uma síndrome devido ao excesso de trabalho, excesso de ansiedade no trabalho, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, entre outras doenças aí psiquiátricas bem graves. Então, a ansiedade ela deve ser tratada desde o início. E também uma das características principais de quem tem ansiedade é o excesso de pensamentos. A pessoa é bombardeada por excesso de pensamentos e pode, inclusive, causar insônia. A pessoa pode ter dificuldade em dormir. Brasil, você tem uma pergunta para a doutora? Tenho sim. Eu sou pai, Sim. mas os meus filhos já estão 17, um vai fazer 18 anos, a Miriam vai fazer 22. Mas como detectar na infância se meu filho tem ansiedade? Então, às vezes, se não chegar a uma crise é o quê, né? São os sintomas. É o coração acelerado, que são as palpitações, sudorese, né, que é suor, e a criança, ela pode ficar muito, às vezes, sentindo muito medo, muita insegurança na escola, às vezes falta de interação com os coleguinhas. Então, esses são alguns meios que a gente pode descobrir ali que o comportamento da criança está diferente, às vezes um excesso na fala, que como o cérebro é bombardeado por um excesso de informações, de pensamentos, então pode ter esse excesso na fala e uma dificuldade aí também de dormir, como foi dito anteriormente. Ele parece que ele é muito ansioso. Não Você acha? Eu acho. Hoje em dia, quem não é ansioso, né? Eu falo que é muito difícil uma pessoa não ser ansiosa. Um nível de ansiedade a gente tem que ter, mas a gente tem que ficar de olho para esse nível não ultrapassar o que é ideal. Eu também sou ansiosa, olha a minha mão. Tá com sudorese, um dos sintomas da ansiedade. O podcast inicial sempre pergunta para podcast seus sonhos. Meu sonho é uma sociedade com uma boa saúde mental, com menos estresse, com mais empatia pelo próximo, uma sociedade onde as pessoas sejam menos individualistas e egoístas, né? Esse é o meu maior sonho. Qual é a sua meta? A minha meta é poder crescer mais profissionalmente, melhorar
e crescer dentro da minha área, poder oferecer aos meus pacientes um melhor atendimento, uma melhor capacidade de lidar com os problemas, com os obstáculos da vida, me aperfeiçoar enquanto profissional. E uma pergunta muito cabulosa. Ai, que medo. Quais seriam suas últimas palavras antes de morrer? Nossa, difícil. Últimas palavras antes de morrer. Eu falaria para os meus filhos continuarem no caminho que eles estão, com bom caráter, tratando bem o próximo. Isso que eu falei, é isso que eu almejo para a sociedade em geral, e eu pediria para os meus filhos continuarem trilhando esse caminho. Espera aí, corta, filme, música e dia. E qual filme? O filme que eu sugiro é um filme indiano muito bom, que fala sobre questões de dislexia, chama Como Estrelas na Terra. É um filme, prepare os lencinhos, porque é muito emocionante, é muito bom, recomendo até para quem tem filhos com TDAH também, para entender um pouco essa dinâmica. E com música? Uma música que eu gosto muito é do cantor Almir Sater, Tocando em Frente. Um dia. Um dia. Eu vou falar aí 2 dias, no caso, que foram o nascimento dos meus filhos. Foram os momentos mais felizes da minha vida. Perto da PUC, a um quarteirão, tem o Minas Hospedaria. É só ligar pro telefone que tem aqui na sua tela, falar com a Marta e com o Custódio sobre acomodações. Minas Hospedaria, sua casa, fora de casa. Bom, eu falei com a Patrícia, com a doutora Patrícia Barbosa. Muito obrigado Eu que pelo agradeço. seu tempo. E aqui, a senhora podia voltar aqui mais para falar sobre telas, muitas coisas, porque esse assunto foi muito interessante. Sim, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui. Aceito sim, a gente está falando sobre telas, inclusive as crianças estão com um vício muito alto no uso de telas, né, de smartphones, enfim. Eu acho pertinente esse assunto, eu tenho recebido muito no consultório, inclusive essa demanda de crianças com vício em telas, na internet. Aceito sim, com o maior prazer, e foi muito bom estar aqui com você. Espero terem gostado. Tchau. Tchau!